Estamos começando o primeiro podcast intensivando diariamente, Eita, que maravilha, muito onde bom. nós tratamos de assuntos da medicina intensiva com o nosso intensivista, doutor Giovanni. Vou deixar ele se apresentar. Giovanni, quem é você? O que você faz? De onde você veio? Vamos lá. Me chamo Giovanni Araújo, sou médico, vim da cidade de Jequié, aproximadamente 900 quilômetros, pertinho ali de Conquista. Sou médico formado em 2019, fiz residência já assim que saí da faculdade. Então, de lá para cá, sempre me envolvi com a medicina intensiva. Na verdade, comecei na medicina intensiva já em 2015, enquanto ainda era interno de medicina. E foi uma paixão. Hoje eu trabalho exclusivamente com terapia intensiva, junto com o Grupo Elo, em Vitória da Conquista, aqui agora em Luiz Eduardo Magalhães, que foi um prazer de fato vir para cá, a convite de Dr. Sandro, bem como trabalho em Jequié, que foi a minha casa, onde eu nasci enquanto médico e onde eu trabalhei de fato a terapia intensiva nos últimos praticamente 6 anos. Então é uma área que você tem paixão, né? Tenho paixão. Costumo dizer que a terapia intensiva para mim, quando eu saio da minha casa para trabalhar, eu estou indo ali desenvolver aquilo que de fato me chama a atenção, aquilo que de fato faz a minha vida ter um sentido dentro da minha profissão. Isso aí é fantástico, né? Acho que Muito bom, muito todo bom. mundo tinha que ter isso aí, né, na sua profissão, né? Se sentir realizado. A gente faz muita coisa na vida, né? Tem gente que tem uma, duas, três atribuições. Eu até falo pra você, né? Eu falar aqui pro público, eu falo pra você que você é aquela pessoa que você ama o que você faz e você tem uma habilidade natural, um dom natural aí de passar isso pras pessoas, né? Eu trabalho com vocês lá, né? Sou um dos plantonistas lá que trabalha com vocês e é muito bom ver como nas discussões a gente consegue trazer assim o melhor que há de evidência científica para o paciente, né? O que que você diria assim que realmente faz você amar a medicina intensiva? É esse tipo de trato que você consegue no detalhe às vezes da evidência científica trazer o melhor para o paciente? Seria isso ou tem algo a mais aí, uma áurea maior aí que faz você amar tanto essa especialidade? De fato, a medicina intensiva te dá a possibilidade, em alguns momentos, ah, de abordar o seu paciente no momento de maior Só põe um. vulnerabilidade da sua vida, Pode né? puxar assim pra perto de você. Como eu te disse, os pacientes, às vezes, quando ele chega para a gente dentro da unidade de terapia intensiva, talvez seja o momento mais vulnerável. Então, diante disso, eu costumo dizer que eu não trato uma doença, eu trato um doente. Eu acho que isso é o que tem de mais especial. Porque tratar uma doença, talvez, todo e qualquer colega médico que se dedique no dia a dia, estudando com afinco e paixão daquilo que ele desenvolve, ele vai conseguir tratar. Mas tratar o doente é diferente. Tratar o doente não é apenas você prescrever seu medicamento, prescrever seu paciente, olhar o que nós temos ali de variáveis hemodinâmicas, bem como outros insumos e direcionamentos dentro da prescrição, mas sim tratar o que é o amor de alguém, o pai de alguém, o filho de alguém, e você devolver esse paciente para a sociedade com funcionalidade. Isso é o que de fato me inspira todos os dias. Cara, que legal. Que legal. É um privilégio, né? Essa outra área que a gente atua. E, assim, hoje a gente escolheu falar de um tema que eu acho que é um tema muito frequente, né? Na Sim, realidade médica, não só na UTI, mas eu acho que em diversos pronto-socorros. A gente vai falar hoje sobre cetoacidose diabética, não é perfeito, isso? perfeito, Cetoacidose diabética, que é um fato, uma realidade, porque nós temos uma prevalência de pessoas com diabetes muito grande na nossa sociedade, né? E isso é algo crescente porque está muito relacionado, além de questões genéticas, com hábitos de vida. A gente tem uma população cada vez mais comórbida, né? Então é uma perfeito. doença que é muito prevalente e que eu diria, quero que você se expresse aí pra você falar dessa doença, mas esse diagnóstico, mas eu diria que é aquele diagnóstico do detalhe. Você Perfeito. considera assim também? Perfeito. Assim,
Não vou te falar nem tanto o diagnóstico, mas te digo que o tratamento é um tratamento que requer uma capacidade de observação de modo contínuo do nosso paciente e por isso nós precisamos ser detalhistas. Justamente porque ele vai, durante o processo de compensação, exigir tanto do médico plantonista, bem como do corpo técnico como um todo, a avaliação de modo sistemático e seriado. E talvez isso traga para a gente o que de fato é a importância do tratamento dessa doença, porque mobiliza toda uma equipe. E se a gente perder qualquer intervalo de tempo, a gente pode perder, inclusive, talvez o paciente. Interessante. E você considera como sendo a pior complicação do diabetes, na sua opinião? Aliás, a mais grave? Porque o pior é um termo genérico, né? Porque o Certo. paciente pode sofrer muito de diversas maneiras. Mas assim, você considera como sendo a mais grave complicação do diabetes? Se a gente pensar do ponto de vista de descompensação aguda, sim. Tá? Descompensação aguda, porque o diabetes pode trazer outras complicações diversas, como as vasculopatias, que por muitas vezes são silenciosas e quando a gente de fato consegue documentar aquilo no paciente, muitas vezes isso já é muito tardio. No caso da cetoacidose diabética, é uma descompensação que ocorre geralmente por várias vezes no mesmo paciente, por muitos fatores que a gente vai conversar aqui. Então, por esse motivo, eu considero que, de modo hiperagudo, talvez seja a complicação mais grave. Você também considera que seria que tem maior mortalidade nesses pacientes? Já Em termos de teve, complicação? já teve quando a forma do tratamento ela não era muito bem documentada e estabelecida. Porque o diagnóstico ele não é tão difícil da gente fazer. Talvez a gente bata o olho e fale, esse paciente tem uma cetoacidose diabética. O que eu entendo por complicação durante esse intervalo da abordagem e a compensação como uma dificuldade é, de fato, o tratamento diante daquilo que as nossas avaliações vêm nos fornecendo com dados. Então, isso dificulta. Mas mortalidade, para o paciente morrer com cetoacidose diabética, ele já tem que chegar para você com praticamente as reservas liquidadas. Hoje é muito mais difícil a gente pegar um paciente. É só se esse paciente não tiver uma abordagem adequada e tiver outras comorbidades. Claro, eu vou pegar um polimórbido com cetoacidose diabética, talvez não seja a cetoacidose diabética que leva esse paciente ao óbito. Provavelmente o que levou é um processo de um conjunto de doenças multifatoriais e aí esse paciente evoluiu com óbito. Você falou aí, né, que hoje, né, na nossa época, talvez não mate tanto, mas eu andei pesquisando e eu vi umas curiosidades históricas, assim, né, que acho que dá pra gente abordar, mas que antes mesmo de existir a insulina, já tem Perfeito, descrito o diagnóstico de cetoacidose diabética. perfeito, perfeito, perfeito. Que loucura, né, cara? Até porque, assim, ó, o que é interessante? A sociedade comum entende que o paciente com cetoacidose diabética, de modo geral, é o paciente que tem insulina, tem diabetes mellitus tipo 1. Ou seja, o paciente que já tem uma deficiência de insulina absurda. Não é isso. Muitas vezes nós pegamos os nossos pacientes com diabetes mellitus tipo 2 e esse paciente nunca tratou e ele chega para a gente no momento agudo de uma abertura de um quadro clínico de cetoacidose diabética. Ou seja, ele tem diabetes mellitus tipo 2, não tem diagnóstico, então nunca tratou, e ele abriu um quadro que ele descobriu a doença com cetoacidose. Então, talvez esses sejam os pacientes que a gente vai pegar naquela fase com já algumas complicações secundárias, porque ele já vinha com a hiperglicemia não tratada. Tá? E depende muito do intervalo de tempo em que se abriu o quadro de diabetes mellitus tipo 2 até esse momento que abriu o quadro da cetoacidose diabética. E pensando assim, né, no racional da fisiopatologia, por que que o paciente com diabetes faz esse quadro de acidose metabólica? Pronto. Um dos processos mais graves é o processo de desidratação. O paciente desidrata muito, perde muito líquido para terceiro espaço. Muitas vezes o paciente já vem com a poliúria anterior, ele não percebeu, ou seja, uma diurese ali em grande quantidade, e ele não percebia que aquilo ali já era um quadro clínico evoluindo para uma cetoacidose diabética. Então, diante disso, a gente vai ter desfechos secundários e entra aí um processo da acidose metabólica, que é um dos fatores
que serve para diagnosticar a cetoacidose, né? Então, é um dos pontos que eu preciso ter para que eu tenha o diagnóstico fechado. Para além disso, a gente precisa compreender que para que esse paciente haja um quadro, eu tenho que ter um fator precipitante. Talvez esse fator precipitante seja aí preponderante no processo da acidose. Por isso, cetoacidose diabética. Eu nunca tinha pensado na realidade desse ponto de vista da desidratação, né? Porque, de fato, né, dentro do diagnóstico lá de diabetes, a gente tem lá os 3 P's, né? Uhum. Poliúria, polidipsia e polifagia. E eu nunca tinha pensado. Você falou aqui, eu falei, caramba, é mesmo, né? Esse paciente, ele desidrata. Ele é um Perfeito. paciente que ele urina muito. Mas, às vezes, esse paciente apresentou esse quadro clínico com diabetes, tá? Ele pode ter evoluído com poliúria antes da cetoacidose, né? Polidipsia, polifagia. Mas isso não é critério clínico de diagnóstico Aí são fatores que podem estar associados. Então, a gente tem outras possibilidades que o paciente não abriu nenhum desses quadros, por exemplo, um quadro clínico infeccioso, e meu paciente evoluiu com cetoacidose. Né? Por quê? Mas por que que a glicemia alta faz o sangue ficar ácido? Por que que a glicemia, além da desidratação, mas por que que o fato do paciente estar hiperglicêmico vai gerar uma cetoacidose? Olha que Isso legal. é em todos os pacientes? Eu vou ter sempre que eu tiver uma hiperglicemia persistente, a tendência natural é que o corpo evolua fazendo uma acidose, ou isso é muito relativo e depende se tiver algum outro fator precipitante? É muito relativo. Até porque é o seguinte, a hiperglicemia não é igual a cetoacidose. Pronto. Ela pode ser uma hiperglicemia, por exemplo, hospitalar. Isso não é igual nem a diabetes, inclusive. Mas o que é que acontece de fato no meu paciente com cetoacidose? Eu vou ter ali uma hiperglicemia persistente porque eu tenho uma insuficiência, uma deficiência de insulina. Então, diante disso, o que é que meu corpo entende? Ele compreende que, apesar de apresentar com grande quantidade de glicose dentro do meu corpo, que é a nossa energia, se eu não tenho insulina, eu não tenho como colocar essa glicose dentro da célula. Então, se eu não tenho como colocar, o meu corpo entende que eu estou tendo déficit de energia. E, diante disso, eu preciso fazer o que a gente chama de glicogenólise. Então, eu vou degradar outras substâncias, metabolizar para transformar isso em glicose. São outras vias de captação de São outras energias. vias. E, diante disso, a gente consegue perceber que durante esse processo de metabolização eu vou produzir alguns ácidos. Lembra também, bem lembrado, que para que a gente consiga fazer o nosso diagnóstico, um dos outros fatores é a gente apresentar esse paciente com cetonúria, né? Então, beta-hidroxibutirato. Para que ocorra isso, vai gerar ácido, não tem para onde correr. Então, a hiperglicemia não é igual a acidose. Diabetes não é igual a acidose. A cetoacidose diabética, eu preciso de fato apresentar-se com um pH, ou seja, uma acidose com um pH menor do que 7,3, é o que traz a literatura, que aí a gente consegue diferenciar do que é normal. E abaixo disso, a gente consegue estratificar o nosso paciente em graus leve, moderado e grave. E se você pudesse hoje falar, a gente comunica com vários públicos, né? Sim. Inclusive, esse podcast aqui eu vou mandar no grupo dos plantonistas lá Perfeito. da UPA para que eles assistam, né? E a gente possa aprender juntos. Mas se você pudesse falar, assim, sobre o que você considera indispensável. Eu não vou dificultar para você, não, porque se eu falar só uma coisa, aí aperta, né? Mas duas coisas, então. Duas coisas. Sinta tranquilo, pode botar uma. Duas coisas. Não, Sim, duas coisas. Vamos vá. lá, duas coisas. Escolha duas coisas que é indispensável de um médico avaliar no primeiro contato que ele suspeitou de uma cetoacidose diabética. O paciente chegou, eu suspeitei de uma cetoacidose diabética, né? O paciente, seja porque chegou com HGT alto, com alguns sintomas ali, alguns pródromos, não sei ainda se é cetoacidose, Perfeito. mas suspeitei. Perfeito. Qual que deve ser as minhas duas coisas que eu não posso esquecer? Colher gasometria. Isso define tudo. Tá. Você colheu gasometria e colheu potássio. Porque aí um dos meninos podem perguntar pra gente. Mas, Giovanni, se eu colher gasometria, eu não já tenho potássio? Você tem um potássio, mas a gente não pode confiar naquele potássio, até porque a gente precisa fazer uma avaliação conjunta. Pede um potássio sérico. São duas coisas. Porque isso aí é definidor, inclusive, de conduta, tá?
Quando eu tenho minha gasometria, eu tenho praticamente meu diagnóstico fechado. O critério diagnóstico ali de acidose você precisa ter, né? Quando você olha na literatura, você observa a última diretriz agora de 2025, e a gente avalia várias possibilidades. O paciente chegou pra gente, 2 fatores de descompensação, que aí entra dentro do bojo, né? O que é que pode mais descompensar? Vamos lá. Má adesão terapêutica. O paciente já era insulina dependente ou já era diabético, não insulina dependente, não teve adesão terapêutica, esse paciente evoluiu. É o típico, né? É o típico. É um quadro clínico infeccioso. Isso também pode descompensar a hiperglicemia do meu paciente e ele evoluir aí com a cetoacidose diabética. Eu sempre falo com os meninos que, de fato, por mais que a diretriz traga um norte pra gente tem que fazer um racional clínico diante do que o nosso paciente apresenta. Eu preciso pedir um raio-x, preciso pedir um sumário de urina, eu quero ver cetonúria, eu preciso ver cetonemia, preciso tudo isso. Mas chegou para você, ao invés de você primeiro solicitar esses exames complementares, a primeira coisa que você precisa fazer é colher uma gasometria. Isso vai definir diagnóstico. E detalhe, nós fazemos muito na nossa prática clínica a gasometria arterial, né? A literatura traz como gasometria venosa. Inclusive os protocolos ali, né? Perfeito. De acompanhamento também, né? Você pode fazer o acompanhamento do pH. Perfeito. Pela gasometria venosa. Perfeito. Então, diante disso, eu documentei, ou às vezes a gente não tem a disponibilidade em alguns locais com recursos limitados, né? Talvez eu tenha ali até a gasometria, mas eu não tenho como dosar a cetonúria ou cetonemia. Então, se meu paciente tem uma hiperglicemia acima de 200, se ele chegou lá com esse quadro de hiperglicemia, eu faço a gasometria. Se eu tenho a gasometria, eu já tenho uma acidose. Esse quadro clínico, ele é muito florido, tá? E diante disso, eu preciso fazer um rastreio. Muitas vezes acontece, Marcos, o do nosso paciente, por libação alcoólica, ele dá entrada na emergência, tá? E abriu um quadro de cetoacidose diabética. Então, depois que eu diagnostiquei, eu preciso entender qual o motivo da abertura do quadro de cetoacidose diabética, que existem vários. Existem, por exemplo, cetoacidose diabética que esse paciente não vai apresentar-se com a hiperglicemia acima de 200. Paciente que já faz uso, por exemplo, das glifosinas. Esse paciente vai abrir um quadro com cetonemia, tá? Acidose, e vai abrir com uma glicemia menor que 200. É o que a gente chama de cardioglicêmica. Você tá falando aqui, mas espera aí, vamos lá, vamos aproveitar que eu tô com esse especialista aqui pra gente tirar tudo. O que você tá falando pra mim das glifosinas, que hoje, né, basicamente, inclusive já tá disponível no SUS, a dapaglifosina. Perfeito. Você pega de graça no SUS. Perfeito, excelente. Né? Tô passando, inclusive, para os pacientes aí com diabetes e insuficiência cardíaca. É um ganho absurdo. Geralmente não tem nas farmácias de rede, fica uma dica aí pros médicos que estão assistindo. Geralmente não tem nas farmácias municipais. Perfeito. Mas na farmácia popular, nas farmácias populares, o paciente vai lá, faz um cadastro e ele pega de graça. Isso aí já testei, aprovado, funciona, o paciente consegue pegar mesmo. Eu não sei como é que funciona na região aqui, você vai me orientar, mas, colegas, se o nosso paciente for pegar com a receita e ele não conseguir pegar sem um relatório médico, não crie barreiras para fazer o relatório. Porque são medicações fantásticas. Até porque muda o prognóstico do nosso paciente. E o nosso legado é esse. Eu costumo dizer que o médico, ele nasceu para servir. E se eu vou colocar um impedimento para fazer um relatório para o meu paciente pegar o medicamento para tratar a doença dele, eu não deveria nem estar ali ocupando aquele posto. Concordo plenamente. Então, hoje tem muita gente usando. E aí, uma pergunta aqui. Entra Mounjaro? Entra Ozempic? Não precisa chegar lá, não. Acho que a gente lança a mão. São medicações... Não, eu tô falando assim, dentro desse racional do paciente que poderia estar fazendo uma cetoacidose com glicemia normal. Tá. Esse é o meu questionamento. Certo. Eu posso Predominantemente, pode, mas predominantemente as glifosinas. Ok, perfeito. Predominantemente as glifosinas. Então eu tenho que perguntar se o paciente está fazendo uso de alguma glifosina. Isso aí faz parte da anamnese. Faz parte. Isso pode acontecer predominantemente em gestantes, idosos, crianças, pacientes em uso das glifosinas, bem como os pacientes com libação alcoólica.
E às vezes a gente Glicemia perpassa normal, glicemia normal, cetoacidose ali. cetoacidose. E aí é que tá, eu acho que é o grande gatilho, né, da nossa avaliação com os pacientes com possibilidade de cetoacidose diabética. Às vezes ele chega para você torporoso, você colheu uma gasometria, viu que tem acidose, mas tem uma glicemia de 170, eu não vou tratar como cetoacidose. Não faz sentido. Tá? Ou seja, pergunta qual foi, colhe a história. No 80, 90% do diagnóstico do nosso paciente está na coleta da história. Coleta a história e avalia qual foi o motivo pelo qual o nosso paciente abriu o quadro de cetoacidose diabética. Legal, Tá? fantástico. Isso é muito importante. Fantástico. Então agora vamos prosseguir, né? Vamos lá. Vamos prosseguir, né? Então, assim, você falou aqui de alguns artifícios que nós temos para fazer o diagnóstico. Uhum. Eu, particularmente, assim, olhando um contexto de Brasil geral, né, em termos de tecnologia, eu acho que é mais fácil uma unidade ter um EAS do que ter um gasômetro. Perfeito. Não sei se você concorda comigo. Concordo Eu tô falando de uma plenamente. unidade mais... Sim, concordo. Então, assim, eu queria que você ajudasse agora, porque aqui o nosso papel também é ajudar pessoas que às vezes vão estar assistindo no interior de Perfeito. regiões que são bem afastadas, que ele quer entregar o melhor da medicina, mas que, como você falou que potássio e gasometria. Às vezes o cara tem um potássio no laboratório, às vezes o cara tem um EAS que vem lá, cetonúria. Perfeito. Certo? E o cara Perfeito. tem o HGT dele, a glicemia ali. Pensando nesse... A gente vai para o mundo ideal, que é o mundo da medicina intensiva, né? Entre aspas. Mas pensando nessa realidade, em termos de conduta, o paciente chegou, eu não tenho gasometria, eu tenho potássio, Certo. eu tenho EAS, Perfeito. urina simples, e eu tenho glicemia e a história clínica do paciente. Como que eu devo proceder em termos de conduta inicial desse paciente? Nossa avaliação na chegada dos nossos pacientes, vou até na contramão do que eu digo com relação ao choque, né? A gente não está tratando de choque. A nossa avaliação deve ser o quê? Crânio caudal. Para esse paciente, chega num ambiente de recurso limitado, até chegar ali demorou um tempo, né? Porque descompensou. Então, nível de consciência. Pronto. Às vezes meu paciente ele está agitado. E aí alguns colegas falam que a agitação é birra. Abra o olho para isso. Às vezes meu paciente pode estar torporoso, pode estar letárgico, sonolento. É mais um indício de, ou seja, eu tenho esses achados, tenho a hiperglicemia e tenho o potássio. E tenho o EAS. Se eu cheguei neste ponto, meu paciente pode estar fazendo uma respiração anormal, o que nós chamamos de respiração de Kussmaul. Ou seja, o quanto de coisa a gente já trouxe, tá? Claro que isso não é critério diagnóstico, como um todo. Mas eu não tenho uma gasometria para eu documentar, não é isso? Então eu tenho que trabalhar com as ferramentas que nós temos. Eu quero que você ajude agora o cara que está lá nessa condição. Exatamente. Esse paciente usava algum tipo de medicamento? Já era um paciente diabético insulina dependente ou não era? Isso também vai dar uma luz para a gente. Outro detalhe, esse paciente tem um quadro clínico infeccioso, então pensa comigo. Se eu tenho um paciente que se apresenta ali com esse quadro que a gente acabou de descrever, tá? Uma respiração normal, respiração de Kussmaul, letárgico, com hiperglicemia, talvez eu não fazia nem EAS. Às vezes demora. Entendeu? Talvez a única coisa, se eu tiver ali de imediato, que às vezes a gente tem, né? A radiologia, o técnico de radiologia ali, eu faria um raio-x para avaliar, inclusive, uma pneumonia. Então, começo a tratar, Giovanni. Lembra que a gente conversou com relação ao potássio? Você falou que eu tinha um potássio. Você tem potássio. Você tem laboratório. Você tem Pronto. laboratório normal. Perfeito. Então, isso aí, para mim, é dentro do racional clínico do que tem se apresentado, eu vou tratar como cetoacidose diabética, até que eu exclua cetoacidose diabética. Então, monta um bundle agora de conduta para esse cara. Eu vou te dar aqui o paciente. Perfeito. O paciente está com hemograma não infeccioso, o paciente está com potássio normal, Perfeito. natremia normal, Perfeito. EAS com corpos cetônicos, sem evidência de infecção urinária. Perfeito. O cara chegou com a glicemia ali de 450, torporoso, respiração de Kussmaul,
e você recebeu ele e você teve um time ali pra você fazer esses exames. Você tá com esses exames na mão. Certo. Monta um bundle pra esse cara aí, Diagnóstico ou tratamento? tratamento. Pronto. Diante disso, o meu potássio nesse momento vai ser uma das coisas mais importantes. Porque apesar da gente observar que no bundle do tratamento existe o passo a passo, ele não deve ser feito primeiro um, para depois o outro. As coisas são de forma sincrônica. Dinâmica, Então, né? dinâmica. Eu preciso tratar meu paciente. Lembra da desidratação? Então, pronto. Um dos primeiros passos, e não estou dizendo aqui que começar a hidratação para depois eu pensar nos outros passos. Meu primeiro passo é hidratar o meu paciente. A literatura nos direciona em fazer 15 a 20 ml, tá, por quilo de peso na primeira hora. Perfeito. Se esse meu paciente continuou com hipovolemia, sinais clínicos claros de hipovolemia, aí ele coloca para a gente que a gente pode repetir, certo? Como nós estamos com recursos limitados, eu posso seguir isso. A gente pode repetir e avaliar. Só que toda hidratação, por mais que nós não temos os aparatos para avaliar, que nós chamamos de volemia, como ultrassonografia, bem como outros marcadores de perfusão tecidual micro, eu preciso compreender que nem todo paciente suporta essa quantidade de volume e eu preciso de um guia, de uma meta. Como é que eu vou hidratar esse meu paciente? Se o meu paciente tem rim, tem coração bom, ótimo. Então, a minha meta vai ser, posso hidratar de forma parcimoniosa, conforme a orientação, lembrando que nosso objetivo do débito urinário será de 0,5 a 1 ml por quilo por hora. Então eu tenho que monitorizar essa diurese do Tem cara que aí. monitorizar a diurese desse paciente. Aí eu fiz um cálculo rápido aqui, né? Se um paciente de 75 quilos, então a gente tá falando de 1.500 ml na primeira hora. O Na, máximo, primeira, né? Que dá na 20. primeira hora. Perfeito, na primeira hora. 1.500 ml. Perfeito. Aí, diante disso, nós temos a necessidade da insulina. Tá? E eu posso fazer insulina para todo mundo. Se eu tenho o potássio, o meu balizador será o potássio. Se eu tiver ali um paciente com menos de 3,2, a gente vai encontrar alguns artigos, inclusive até um pouquinho maior, o ponto de corte, 3,3. Eu não devo fazer insulina, eu tenho que repor o potássio. Tá certo? Mas o meu potássio está entre 3 e 5. Ótimo, maravilha. Eu vou continuar repondo o potássio, mas aí eu posso iniciar a insulina. E como iniciar a insulina, né? Que é uma coisa importante. Como iniciar. E eu fui dar uma pesquisada e eu vi que existe um pouquinho de divergência, pelo menos assim, nos protocolos padrões a gente tem alguma coisa nesse sentido, mas existe uma divergênciazinha de opinião específica, né? Se a gente, aliás, de possibilidade terapêutica, Sim. né? Tipo assim, eu posso fazer ela venosa, mas eu posso fazer ela eu posso fazer em uso contínuo, mas eu posso fazer em bolos. Tá? Existe essa Você possibilidade. diz aí? O que é o ideal? O que a evidência diz pra gente? Você tem essas duas possibilidades, mas a sociedade brasileira, ela trouxe pra gente agora que de fato eu posso fazer uma solução, tá? De insulina para correr em bomba de difusão contínua, e a nossa avaliação, o ideal é que se faça em bomba de difusão para que a gente possa ter um controle melhor da glicemia. Perfeito. Tá? Então, se eu coloco ele no meu paciente 0,1 unidade por quilo por hora, eu vou conseguir entender e compreender que com essa dose, o meu paciente, ele melhorou, ou seja, teve uma queda da glicemia em aproximadamente quantos miligramas por decilitro? Porque se eu ultrapasso uma determinada meta, eu tenho que reduzir. Se eu não cheguei no meu limite inferior, eu tenho que aumentar a dose. Regra prática. Eu tenho um paciente e meu paciente iniciou com 475 de glicose. Então, a glicemia inicial, 475. Eu iniciei ali 0,1 unidade por quilo por hora. E aí, na primeira hora, quando eu fiz a glicemia novamente, caiu para 350. Ou seja, ultrapassou 75 miligramas por decilitro. Tá? Então, diante disso... Então, vamos lá, até para quem estiver aí nos assistindo. O alvo de queda por hora do HGT do paciente
máximo, ideal seria em torno No de 50, 75. 50, 75. Fique na meta de 50, 70 que você vai bem. Então não precisa esse desespero para normalizar a glicemia do paciente. Até porque o objetivo do controle glicêmico na cetoacidose não é tornar o paciente euglicêmico. Isso aí é uma quebra de objeção, hein? Isso não aí é. a quebra de paradigma. Fala um pouquinho mais sobre isso. Perfeito. Como assim, o paciente que está com cetoacidose diabética, paciente que está hiperglicêmico, como assim o meu objetivo não é deixar essa glicemia normal? O que foi que a gente conversou no início, né? A gente começou a falar que eu preciso fazer glicogenólise. Eu quebrar outros substratos para que eu transforme isso em glicose, certo? Então, eu necessito interromper essa via. Eu vou interromper como? Direcionando e oferecendo ao meu paciente insulina para que essa insulina consiga carregar essa glicose e jogar dentro da célula. Daí, o que é que meu corpo está entendendo? Agora eu tenho energia. Então, pronto. Se agora eu tenho energia, significa que eu estou quebrando, ou seja, interrompendo o processo que me levou à cetoacidose diabética. Então, diante disso, eu preciso lembrar que o nosso corpo ele necessita de uma concentração de eletrólitos. Aí é onde entra a osmolaridade plasmática, né? 2 vezes o sódio, mais a glicose dividido por 18, mais a ureia dividido por 6. Se eu tenho uma grande quantidade de glicose e eu faço com que essa glicose caia de forma abrupta, eu posso fazer lesão neurológica. Então, nosso objetivo é diminuir, ou seja, minorar, atenuar ou talvez cessar de forma de modo eficaz os efeitos adversos da patologia de base, da patologia que trouxe o paciente. Então, eu costumo dizer que na cetoacidose, bem como em outras doenças, mas a gente está falando de cetoacidose, a direção é muito mais importante que a velocidade. Você ir na direção certa. Direção certa. Tem algumas coisas que, agora eu tô raciocinando, tem algumas coisas que parece que já funcionam como trava pra gente, né? Perfeito. Que eu acho que Deus deixou já para impedir que a gente faça besteira na hora de tratar o paciente. Perfeito. Por exemplo, velocidade de infusão na reposição do potássio. Se eu não posso fazer insulina com potássio baixo, eu preciso repor o potássio primeiro, eu preciso esperar esse potássio normalizar. Perfeito. Só que eu não posso infundir o potássio rápido. Exatamente. Então ali eu vou ser obrigado a esperar, de certa forma, alguma coisa. O paciente que está com hipocalemia grave, eu não posso iniciar a insulina, concorda? Perfeito. Perfeito. Eu tenho que esperar. Tem que esperar. Então, ali já é um sinal, assim, pra gente, né, às vezes usar isso como argumento. Caramba, a pressa não é tornar o paciente euglicêmico. Eu costumo dizer que a pressa é inimiga da perfeição. Quem é a perfeição? Deus. Então, a pressa é inimiga de Deus. Então, a direção é mais importante que a velocidade. Tem um detalhe bem importante durante o tratamento, que a gente talvez se perde na observação do paciente, é quando eu tenho um potássio, por exemplo, de 4, 4,5, aí o colega fala assim, agora já está tranquilo. Eu não vou fazer mais a ferição do potássio de 2 em 2 horas, não. Só que a gente precisa lembrar que existe uma dicotomia, uma dissociação entre o potássio intra e extracelular. É uma diferença abissal. Por quê? A quantidade de potássio intracelular é muito maior, visto que o potássio é o principal eletrólito intracelular, enquanto o sódio é o principal eletrólito extracelular. Então, isso a gente aprende lá na fisiologia, né? Perfeito. Então, se eu já tenho um potássio ali no limite inferior de normalidade, significa que eu estou pegando muito potássio da célula e jogando para fora. Tá? Por isso que na literatura mostra que na maioria maciça dos casos de acidose metabólica, ela sempre vem acompanhada de H+, acidose e hipercalemia, tá? Giovanni, por quê? Aí eu costumo brincar com os colegas. Você lembra da tabela periódica? Giovanni, há quanto tempo? É demais. É demais. Coluna 1. 1A. Primeiro não vem hidrogênio? Sim. Então pronto. A partir dali você pode contar. Ó. Lignac roubou o césio na França. Li de lítio, Na de sódio. Não é isso? Depois vem o potássio. Então, se eu tenho hidrogênio e potássio e meu paciente está com acidose, o que é que o corpo faz? Eu preciso tamponar o H+, não é isso? Sim. A cada íon positivo que eu coloco para dentro, eu tenho que jogar um íon positivo para fora. Com quem é que eu faço essa troca? Com potássio. Por isso que a acidose ela vem acompanhada de hipercalemia. Quando eu começo a fazer esse processo de compensação da patologia de base, que meu paciente tem ali, por exemplo, um potássio de 4, eu tenho que continuar ferindo. Por quê?
aquela quantidade de potássio ali não é a quantidade de potássio real. Ele pode se redistribuir, vai se redistribuir, de modo que pode chegar algum momento que vai haver a necessidade, talvez, da interrupção da bomba de insulina mais uma vez. Por exemplo, menor do que 3,2. Então, não é porque meu paciente entrou em um processo de compensação que eu devo deixar de fazer uma avaliação contínua, seriada e de modo responsável no beira-leito. Esse paciente ainda não está compensado, está em processo de compensação. E eu poderia dizer, então, porque você acabou de falar aqui de uma complicação terapêutica, né, do processo terapêutico, Perfeito. que pode repercutir no tempo de internação desse paciente, né? Do mesmo jeito que a gente teve um paciente nosso que acho que uma das coisas que impactou o tempo de internação dele foi a possibilidade dele ter feito desmielização osmótica por causa da reposição do sódio, especificamente desse paciente. Perfeito. Então, o que você está falando para mim é que se eu me apressar em abaixar essa glicemia, né, acima de 75 pontos ali do HGT, eu posso causar também uma desidratação cerebral aguda e às vezes ter implicações neurológicas que vão aumentar o tempo de internação desse paciente na unidade de Eu não vou te falar desidratação necessariamente, mas um processo de redistribuição de líquido, certo? Isso a gente pode fazer, a gente pode pegar esse paciente, lembra que o volume, o líquido, o solvente, né, ele sempre sai de onde está menos concentrado para onde está mais concentrado. Sim, Então, dissoluto, né? Dissoluto. Que no caso aqui, os Perfeito. solutos que a gente está trabalhando hoje, a glicose. Glicose. Tá. O sódio entra bastante aí, Aham. inclusive influencia no tipo de solução que você vai administrar no paciente. Então, se eu faço ali uma redução abrupta, eu posso ter um processo de redistribuição e posso levar o meu paciente, naquele momento, a fazer uma lesão neurológica induzida pela redução com maior velocidade do que o que é documentado na literatura. Então, o ideal é que eu não faça isso de modo abrupto, justamente para que eu não tenha complicações que vai aumentar o meu tempo de internamento, consequentemente, aumentar o meu risco de óbito no meu paciente durante esse processo de compensação. Então, lembre-se que se eu peguei esse paciente na fase hiperaguda e na primeira hora, que o pessoal pode estar se perguntando, eu faço o quê? Eu botei lá 1 ml por quilo por hora, certo? Num paciente de 70 quilos dá 7 ml. Depois de 1 hora, a minha glicemia caiu de 475 para 350. A literatura me respalda a reduzir essa dose pela metade. Era 7, agora 3,5. Tá? Então, é isso que acontece. É porque às vezes, o que eu vejo, assim, eu tô falando mesmo dentro de um pensamento que eu já tive, tá? Pensamento que eu já tive, que é você manusear a dose da insulina pelo valor da glicemia e não pela curva glicêmica, né? Então, tipo assim, doutor, chegou lá até que te mas doutor, glicemia do paciente tá 300. Aí o cara só dá o grito, né? Aumenta a insulina na bomba. Então, ou seja, o que eu vejo muito é a gente manusear a dose da insulina pelo valor da glicemia e não pela curva glicêmica, que é o que você está me ensinando. Perfeito. Pela queda, né? Pela velocidade da queda. Existe alguma ferramenta, assim, prática, visual, que eu acho que seria interessante, né? A gente construir uma curva glicêmica pra gente conseguir visualizar isso. Mas e depois que passa? Depois, pra gente entrar, só pra gente aproveitar essa questão da redução da glicemia. Depois que passa aquele período agudo, passou 24 horas, o pH já tá tendendo a normalizar, bicarbonato já tá tendendo a subir, eu continuo considerando essa redução de 50 a 75 pontos para titular a minha insulina, ou eu já posso, depois das 24, 48 horas, pensar numa glicemia já dentro dos valores da normalidade, guiar a minha insulina para o valor momentâneo ali do HGT. Você falou uma coisa importante. Ele está em processo de compensação. Está próximo, mas não compensou. Sim. Ou seja, está próximo do normal. Peraí. Qual é o nosso parâmetro do normal para cetoacidose e eu compreender que esse paciente está compensado? Então tá. Se eu tiver um pH menor que 7,30,
Não compensou. Segue do mesmo jeito. Mas vamos lá, Giovanni. Esse paciente compensou e tá bonitinho. pH, ele tá maior do que 7,30. Meu bicarbonato tá maior que 15. Tá? Minha glicemia, ela já é menor que 200. Para analisar. Existe uma proporção ali de glicose e líquido. Tá? Se eu diminuir a quantidade de glicose de modo abrupto, vai ser a mesma coisa. Mesma coisa, independente do momento que o paciente está. Mudou nada. Entendeu? Independente do momento que o paciente está. Exatamente. Perfeito, Exatamente. perfeito. Então, As- aproveitar o gancho que você falou, vamos lá. Fala aí quais são os critérios de resolução da cetoacidose diabética, para eu olhar e falar, esse paciente saiu da Do cetoacidose quadro. diabética, saiu do quadro dele. Perfeito. É interessante lembrar que se eu tenho um critério diagnóstico, quando eu retiro Os tudo, critérios diagnósticos. esse paciente está compensado. Perfeito. Então, qual é o meu critério diagnóstico? Eu tenho que ter uma hiperglicemia maior igual a 200, não é isso? Show. Perfeito. Eu tenho que ter um pH menor do que 7,3. 7,3. Ou bicarbonato menor que 15. Não é isso? E eu tenho que ter cetonemia e cetonúria. Se eu não tenho isso, meu Eu- paciente compensou. Aí eu posso liberar a dieta, beleza? Eu posso fazer com que esse paciente, eu posso fazer a conversão, né, da insulina venosa para a insulina subcutânea, que aí existe um outro detalhe que é muito, 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 mas muito importante. O que é que acontece? Quando o paciente compensou, o colega vai lá e... Não, agora eu vou prescrever aqui 0,3, 0,5 unidade por quilo de subcutânea e pede para o pessoal falar com o enfermeiro, suspende a insulina regular. Troca. Troca. Trocou a prescrição, virou a prescrição, o que era venoso passa a ser Perfeito. subcutâneo, E- para um e começa Isso. o outro. Só que aí eu preciso lembrar do início de ação dos medicamentos e do tempo de meia vida de Ou seja, pode fazer isso? não deve. Não pode Nunca deve. Por quê? O início de ação da insulina regular é em aproximadamente 30 minutos. Se você estiver utilizando insulina de ação rápida, como o que tem disponibilizado hoje em muitos hospitais, por conta da falta de insumo, e a gente deixou de utilizar em alguns hospitais a insulina regular e for a Lispro, lembrar que o início de ação dela é em 15 minutos. Mas lembrar que o tempo de meia-vida dessa droga, eu pego ali a insulina regular, que é o que a gente usa aqui, né? Sim. É em aproximadamente 3 horas. Mas qual é o início de ação da insulina NPH? Vai ser em aproximadamente 3 horas. Então, eu espero aproximadamente umas 2 horas, tá? Com a insulina venosa em curso. Correndo, pode Exatamente. aplicar. E 2 horas após a administração da insulina subcutânea, para eu conseguir desligar a insulina venosa. Eu aplico a NPH, Espero 2 horas eu da espero venosa 2 horas com a venosa correndo, para pra depois ir- suspender. aí eu tô fazendo uma medicina segura ali pro paciente, Perfeito. para evitar essas oscilações abruptas. Exatamente. Outro detalhe importante. E o bicarbonato que você não me perguntou? Eu ia perguntar agora, porque isso aí é o problema ali, né? Quem é aquele médico que nunca coçou a mão? Ou já fez, eu já Eu fiz. já fiz, não, eu já fiz também. Mas assim, na realidade, a gente fica desesperado, né? Exatamente. Se você não tiver essa segurança científica, né? O conhecimento de você saber o porquê das coisas que você tá fazendo, Perfeito. a tendência é você fazer para todo mundo. Mas eu quero que você dê, primeiro, o que existe de evidência. Uhum. E eu quero que você fale também na sua realidade, na sua experiência. Perfeito. Porque eu tenho certeza que você teve muito contato com pacientes de cetoacidose, então você conseguiu ver isso na prática. Perfeito. Tanto vendo o plantonista fazendo, né, como vendo não fazendo e Perfeito. avaliando desfecho e evolução clínica. Então, primeiro ponto, paciente chegou com cetoacidose diabética, bicarbonato, independente do valor do bicarbonato, tá? Então vamos botar Certo. bicarbonato nem leu, que já aconteceu diversas vezes lá na UPA. O gasômetro não conseguiu ler o bicarbonato, de tão Certo. baixo que tava. Certo. Faço bicarbonato ou não? Essa é a minha primeira pergunta. Pergunta inicial e prática. Fiz diagnóstico de cetoacidose diabética, bicarbonato baixíssimo. Faço bicarbonato ou não? Vamos lá. pH. pH, se eu tiver menor que 6,9, a diretriz indica e pede para que eu faça. Certo? Perfeito. Então, Perfeito. o ponto de corte pra gente, pH. 6,9. Perfeito. Do venoso. Isso. Acima de 6,9 eu não faço. Uma coisa é que a literatura te pede, outra coisa é o que você faz no beira-leito. A gente já viu em alguns momentos, a gente já teve outras indicações de fazer bicarbonato, existem outras indicações de fazer de modo não usual, que não seja essa. Né? E aí, no início da minha formação,
Eu já fiz, assim que eu formei, eu já fiz bicarbonato, paciente com pH de 7. Hoje eu não faço mais. Às vezes eu seguro o meu paciente naquele primeiro momento, quando eu estou ali em processo de estabilização, meu paciente com pH de 6.3, 6.2, 5.9 eu já tive. Quando eu comecei, hidratei o paciente. Mais nada. Eu comecei a hidratação, não podia fazer a insulina no paciente, fiz reposição de potássio. Quando eu colhi, com 1 hora depois, o meu pH já era 7.1. Tá? E eu não joguei nesse paciente bicarbonato. Lembrando que ninguém vem só, sempre acompanhado. Então, é bicarbonato de sódio. Então, eu tenho um bicarbonato, mas eu tenho 8,4%. A gente esquece isso, né? Esquece isso. Então, a gente conversou o tempo inteiro aqui pensando no paciente maravilhoso, que não tem insuficiência cardíaca, né? Mas Que não tem insuficiência renal, mas essa o não é a nossa mundo não são realidade. flores, né? Perfeito. O paciente que já tem, por exemplo, um diabetes ali de longa data, ele vai chegar com desfechos secundários da patologia de base, como, por exemplo, uma nefropatia diabética, já é um doente renal crônico. Esse paciente de fato tolera o volume. Paciente com insuficiência cardíaca tolera esse bicarbonato. Então, eu preciso criar um racional em cima daquilo. Todo protocolo, Marcos, ele é um balizador para direcionar a conduta, mas ele não é engessado. Eu preciso compreender o meu paciente para eu conseguir colocar o que eu tenho de melhor naquele protocolo, individualizando, ou seja, customizando a minha prescrição. Então, bicarbonato, Giovanni, você faz. Eu não me lembro mais quando eu fiz bicarbonato num paciente com cetoacidose diabética. Olha aí. Olha aí, você plantonista que está aí agora no seu plantão na sala vermelha, que vai chegar daqui a pouco um paciente com cetoacidose e o seu frasquinho de bicarbonato tá lá, ó, 250 ml. Perfeito. Você vai botar o bicarbonato para correr no seu paciente. Ouça aqui o que o nosso especialista está dizendo sobre reposição de bicarbonato no paciente com cetoacidose diabética. Tá? Então, assim, você pode fazer se estiver abaixo de 6,9, Pode, a literatura te recomenda, então você não está fazendo nada de errado, né? Faça. mas 1 a 2 ml por quilo, pode fazer. Mas assim, comece a tratar o seu paciente. Nós tivemos um último paciente com cetoacidose diabética, com 6,5 de pH, bicarbonato de 6, então lavando bastante, mas ele não tinha um padrão, inclusive, de uma hiperventilação, PCO2 baixíssimo, e conversando como se não tivesse a patologia. Iniciamos o tratamento sem fazer bicarbonato. Inclusive, a colega tinha relatado para mim: doutor, eu fiz o bicarbonato ontem, e aí, mesmo assim, fazendo o bicarbonato, o pH do paciente está muito baixo e o bicarbonato do paciente também. É óbvio que vai ficar muito baixo. Porque você está pegando uma peneira e tentando tapar o sol. Você não está tratando o seu paciente. Ou seja, o bicarbonato que você está oferecendo, o corpo está consumindo. Se eu iniciar o tratamento, ou seja, inibir a fisiopatologia, o processo de doença, eu comecei a tratar o meu paciente. Mas o bicarbonato não. O bicarbonato ele vem com uma possibilidade de te dar um gap, um intervalo de tempo para que aquele paciente consiga sair daquela fase hiperaguda e do alto risco de desfecho negativo. Só para isso. Então, não adianta fazer bicarbonato e esperar o paciente melhorar. E as pessoas, assim, tem uma coisa que eu tava pensando aqui que é muito legal. Inclusive, eu vou fazer uma pergunta, só para eu não esquecer, eu vou fazer uma pergunta sobre intubação precoce nesses pacientes para você me responder. Certo. Mas antes disso, assim, porque a solução tampão do bicarbonato tem 4 elementos, né? Assim, 3 Sim. elementos principais, né? Que é o H+, que é o que de fato está causando acidose no paciente. Perfeito. E os 2 outros elementos dependem um da ventilação do paciente e o outro é o bicarbonato, que a gente às vezes quer resolver, mas às vezes a gente está jogando bicarbonato, a gente desvia a solução para o lado do CO2, mas a outra solução, o outro lado da solução às vezes também já está estourada, né? Porque o paciente às vezes não está conseguindo fazer uma ventilação que de fato é compensatória, e aí o pH continua a mesma coisa, né? Perfeito. Às vezes é isso que está acontecendo no Perfeito. paciente, né? Perfeito. Não sei se você concorda comigo, né? Concordo. Que às vezes a gente esquece esse fator importante da ventilação. E aí eu já entro justamente nesse ponto. Porque por muito tempo, né, eu pensei assim, dentro do racional, como sendo
algo primordial. O paciente chegou com cetoacidose, a única maneira que eu vou conseguir ajudar ele no pH, do ponto de vista fisiopatológico, esse era o meu racional. Se o paciente já está fazendo uma respiração ali paradoxal, ou às vezes até antes, não. A Uhum. gasometria está ruim, mesmo o paciente às vezes está em ambiente. Eu pensava, pô, eu tenho que entubar esse paciente precocemente para eu ajudar ele a controlar esse pH através da ventilação mecânica. Perfeito. O que que você pensa sobre isso? Seguro? A intubação? Hoje, o paciente chegou com cetoacidose. Uhum. Eu seguro esse paciente? Tem alguma coisa na sua cabeça, assim, que é um critério que você considera, tipo assim, não, aqui é o limite que eu devo permitir, ou é realmente a clínica? Ó, o paciente chegou para você rebaixado, ele consegue depurar a secreção? Não. Então, se ele não depura a secreção, não engole, tubo. Já é um critério, ótimo, Ou perfeito. seja, o que é que você vai fazer? Você vai piorar o quadro clínico do seu paciente, que por vezes ele descompensou por outro motivo e agora você vai provocar uma pneumonia? Uma broncoaspiração? Não. Tá rebaixado, Glasgow menor ou igual a 8, tubo. Perfeito. A gente tem que entender que nosso principal objetivo é diminuir, minorar, tolir os desfechos negativos diante daquilo que nós estamos abordando. Então, o tratamento não é só tratar a doença de base, mas se meu paciente veio e como uma consequência da doença de base foi um rebaixamento do nível de consciência, por que esse paciente tem ventilação espontânea? Clínica. Clínica. Um detalhe importante que você colocou aí com relação a esse processo de metabolização de jogar bicarbonato, e aí talvez eu vou compensar meu paciente e não vou entubar, né? Aham. Lembre-se o seguinte, vamos lá que você deu bicarbonato demais, esse paciente começou em um processo, inclusive, de compensação beirando a normalidade. Aí eu tenho que pensar na curva de dissociação de hemoglobina e oxigênio. Deus é perfeito. Então, nesse processo, se eu tiver uma discreta acidose, é mais importante do que meu paciente evoluir com alcalose. Por quê? Eu vou ter uma facilidade de liberar de modo espontâneo o oxigênio da ligação com a hemoglobina. Então, eu vou ter possibilidade de fazer uma perfusão, de entregar um DO2 melhor para o meu paciente, porque a minha curva desvia para a direita com discreta acidose. Já com alcalose, não. Esse aí é um racional massa, hein? Entendeu? Esse aí é Então, massa. eu Esse aí é preciso massa. compreender o meu paciente como um todo. Esse aí eu vou lembrar, ó. Esse aí eu vou lembrar. Esse é massa, esse é massa. O pH ácido, ele facilita a A dissociação do dissociação da O2 oxihemoglobina. da oxihemoglobina. Isso é fantástico, que Perfeito. de certa forma eu estou facilitando a perfusão, né, Perfeito, tecidual, perfeito. de algum Eu modo. costumo dizer que se eu gostasse de tatuagem, eu tatuaria a DO2. Por quê? Observe que tudo que a gente faz dentro da unidade de terapia intensiva é pela DO2. Na DO2, com conteúdo arterial de oxigênio, esquecendo as outras variáveis agora, entra a saturação ou entra PaO2? Saturação. Então eu preciso que o meu paciente ele consiga liberar esse oxigênio para que eu tenha uma boa saturação periférica. Então, diante disso, não adianta eu empurrar bicarbonato, bicarbonato, bicarbonato e não estar tratando a patologia de base. Sensacional, Entendeu? sensacional. Bom, a gente já tá caminhando pro final aqui, a gente falou muita coisa. Não dá pra zerar Não dá. CAD em uma hora, né? Então, Não dá, não dá, não dá, sem não dá. expectativas frustradas, Não, não, a não. gente tá tranquilo aqui, né, Isso, Giovanni? Que a perfeito, gente não vai perfeito, zerar isso aqui, mas é até, perfeito. inclusive, uma oportunidade pra gente depois vir tentar tratar de coisas mais... Inclusive, é interessante que, assim, você vê que é um intervalo de tempo que a gente tem passado aqui nesse momento discutindo centro diabética, a gente não vai conseguir zerar. Talvez 2, 3 podcasts a gente chegaria aí a um volume importante. Então, por esse motivo, gente, atualizem-se. Atualize-se, procure cursos pós. Agora no oeste da Bahia, Luiz Eduardo Magalhães está tendo Fantástico. a Pós-graduação pós-graduação de terapia intensiva, da AMIB, né? né? Da Que não é AMIB, qualquer pós-graduação. perfeito. Tendo aí Dr. Sandro como coordenador. É uma excelente Fantástico. pós-graduação. Então, são oportunidades que, por vezes, tem disponível e a gente não dá valor. Porque a gente entende isso como, isso, claro, com um pensamento medíocre. É caro. Não é caro. Conhecimento, quer comer filé, pague por filé e não por alcatra, tá? Se a gente imaginar que o capital intelectual ele tem que ter pinchincha, já perdemos aí. Capital intelectual
não se pichincha, se faz. É isso. Acabou, porque fica pro resto da vida. Então atualizem, gente. Atualizem, é muito bom, é muito importante. Fantástico. Aprendizado grande, mas pra finalizar, que eu acho que a gente não pode perder essa aí, que eu acho que é um gancho importante, só pra você dar aquela cereja do bolo, tá? A cereja do bolo. Hidratação baseada na anatremia. Perfeito. Qual que é o racional? Racional é o seguinte. Na primeira hora, lembra da hidratação em bolos de primeira hora, não preocupe com a anatremia. Então, Que você primeira precisa hora não precisa se preocupar. Primeira hora, não. Beleza. Após a primeira hora, aí eu vou colher, vou avaliar esse sódio. Se o sódio maior que 150, solução a salina a 0,45. Mais hipotônica. Hipotônica. Se já veio menor que 150, eu posso fazer solução salina Fisiológico. normal, o dito fisiológico. Certo? E aí a é 0,9%. muito bom que agora que você falou, que a gente comentou tudo isso, existe um racional por trás, né? Existe. Porque, teoricamente, esse paciente já tá hipertônico. Perfeito. Por causa da glicose. Exatamente. Então, se o cara tá com a hipernatremia, eu não posso fazer uma solução que a concentração de sódio é alta. Porque eu vou piorar, aumentar a osmolaridade desse paciente. Lembrar que líquido sai de onde é menos concentrado para onde é mais concentrado. Perfeito. Então, de fato, é isso aí. Né? Show de bola. Fantástico, hein, Giovanni? Valeu, meu velho. Muito obrigado. Que alegria, velho. Fico feliz pela oportunidade de estar aqui com você. E é o primeiro podcast do Intensivando Diariamente. Perfeito. Vai ter vários, já falei pra ele que ele tá aqui uma vez por mês. Todo mês que ele estiver aqui, toda semana que ele estiver aqui, é um podcast do Intensivando Diariamente. Perfeito. Fechou. Combinado? Tamo junto, combinado. Então, fechou. A gente já vai escolher o assunto do próximo podcast. Perfeito. Tem um assunto muito bom pra gente trazer como avaliação clínica rápida, que mudou a abordagem em 2023 na ESC, a Sociedade Europeia de Cardiologia, que é a avaliação da síndrome coronariana aguda na emergência. É um tema bom pra gente trabalhar. Maravilha. Mas, assim, fica aberto. Maravilha. O que vocês quiserem. Vamos deixar a galera botar nos comentários, né? Perfeito. Se a galera não der opinião, a gente fala desse aí. Pronto, perfeito. Pode ser? Perfeito. Então, fechou. Um prazer. Primeiro podcast do Intensivando Diariamente. Você que trabalha em medicina intensiva ou em pronto-socorro, quer atualizar, quer aprender, quer trazer a ciência para sua prática, né? Levar o seu conhecimento e a sua prática médica para outra prateleira, para você entregar de fato o que você jurou lá, dizendo que você ia fazer uma medicina, pensando no primo non nocere, o princípio da não maleficência e o princípio da beneficência. Você só consegue fazer uma medicina de qualidade tendo conhecimento, né? Adquirindo conhecimento. Perfeito. E aqui nesse podcast as pessoas vão ter conhecimento. Aqui a gente não vai abaixar o nível, não. De jeito nenhum. Aqui a gente vai jogar o nível... É só subir a regra. Lá pra cima, subir a regra. Um grande abraço, deixa um abraço pra galera aí. Valeu, gente. E antes do abraço, pra gente finalizar aqui, que eu gosto sempre de finalizar com esses gatilhos pra ficar na cabeça da pessoa. Perfeito. Resumão de cetoacidose do que a gente falou aqui agora. Perfeito, maravilha. Olha lá pra câmera e manda pra galera. Do diagnóstico ao tratamento, o basicão, tá? O basicão. A gente já aprofundou aqui. Então, basicão. Direto e reto. Direto e reto. O paciente chegou com suspeita de cetoacidose diabética, gente. Colhe a gasometria. Acabou. Gasometria e potássio. Diante disso, inicia o tratamento. Hidratação, insulina, lembrar sempre de fazer a avaliação seriada do potássio, tá? Diante disso, a gente precisa seriar a gasometria de 2 em 2 horas. Pronto. Já tem esse racional na cabeça? Perfeito. Só que no início, apesar da gente criar esse racional todo, avalie a causa que esse paciente descompensou e evoluiu com cetoacidose. Porque aí, sendo uma infecção, esse paciente pode estar evoluindo, inclusive, com uma septicemia ou um choque séptico. Eu preciso tratar meu paciente e iniciar antibiótico terapia. Lembrando que a antibiótico terapia ele deve ser iniciado na primeira hora e, se possível, colher cultura antes. Não esqueça disso. Entretanto, a antibiótico terapia não pode ser atrasada pelo atraso da coleta das culturas. Fechou. Maravilha! É isso aí. Agora lembrei que a gente tem que falar Dá pra fazer um podcast só sobre cetoacidose no contexto da sepsis. Dá pra fazer? Tranquilamente. Então fechou. Perfeito. Grande abraço, pessoal. Até a próxima. Abraço, Giovanni. Sempre prazer estar com você. Valeu, meu querido. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Valeu. Tchau. Tchau.